pegue as Sagradas Escrituras e abra no livro segundo Mateus, apóstolo, evangelista, discípulo de Jesus, Mateus, capítulo 4, no versículo de número 1. Enquanto você procura, se não tiver uma Bíblia física, pegue seu smartphone, iPhone, tanto faz, ou seu tablet, e baixe o aplicativo e já siga comigo nessa ministração, para podermos compreender com afinidade e profundidade o que Deus tem para você nesta manhã, nesse poucochito de tempo que ainda eu tenho. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Arnóbio Tavares de Lima, que presidencia aqui em Rio Largo. Somos frutos de sua obra e também de toda a sua família. Nossa irmã Antônia, sua esposa, também Dr. Góes e a Aline, a qual proporcionou eu estar aqui nesta manhã, foi um viés para poder pregar a palavra de Deus para a sua vida. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Quando você procura, louvo a Deus pela vida do Kenneth Herculano, homem de Deus, cooperador aqui da sede. Pode chamar, que o homem canta, viu? O homem é cheio de Deus, pode chamar. Teve ali em Gruta de Lourenço, foi uma bênção do céu junto com o presbítero Edilson. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Bom, assim diz as Sagradas Escrituras: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou repetir, que é só apenas um versículo. A Sagrada Escritura diz assim: acompanhe em nome de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Com a Bíblia aberta, seu smartphone, tirando as notificações, claro, e está focado na palavra. Não esqueça também de compartilhar, né, essa mensagem nesta manhã no programa Louvor e Palavra, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para propagar a palavra de Deus, para que venha chegar em vidas que não se dobraram, que se dobrou e se desviou, e venha aceitar Jesus novamente. E quando nós abrimos aqui no livro de Mateus, capítulo de número 4, no versículo 1, temos que fazer uma análise no texto bíblico, neste versículo 1, que já fala grandes coisas. Porém, ao falar de Mateus, primeiramente, devemos saber que este homem, ele era um publicano, aquele que servia em prol a Roma para cobrar imposto aos judeus. Sabendo disto, percebemos que, na vista do povo judeu, ele era considerado um cão. Por que um cão? Para aquele que serve a Roma, que é outro país, outro lugar, diferente da cultura dos judeus, pagãos, gentílicos, que não seguia segundo o padrão das Escrituras. Então, para os judeus, eles eram considerados inferiores. Se um judeu servisse para Roma, seria considerado um cão, um miserável, um animal. Por isso que Mateus, diante da vista dos judeus, não era considerado, não era respeitado. Porém, um dia, quando ele estava na alfândega, ele vê Jesus passar. Quando ele vê Jesus passar, especulando, segundo o meu ver, ouvindo Mateus sobre este homem, um grande profeta, um Messias, o Cristo, será? Bom, quando Jesus passou diante dele, Jesus vai chamar ele para o seguir.
Mateus, sem pensar duas vezes, vai seguir Jesus. E neste mesmo dia, lá em uma casa aonde vai haver publicanos, eu estou falando num plural, publicanos, além do que Mateus, havia outros publicanos e prostitutas, pessoas que diante da sociedade era rejeitado. Porém, Jesus os chama e começa a pregoar a mensagem do ano aceitável do Senhor. Porém, no lado de fora está os fariseus, que está repreendendo Jesus. Por quê? Porque Jesus está com pessoas impuras, pecaminosas, pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. Então, os discípulos, ouvindo também, se embriagando com este fermento, Jesus vai ter um diálogo com eles, para poder tratar sobre o devido assunto. Uma coisa que devemos destacar nesta manhã é que Jesus não olha o seu status, Jesus não olha o seu sistema financeiro, não olha a sua estatura, sua aparência, seu físico, o como você está no relacionamento, se você está bem ou não. Jesus não vai olhar isso. A primeira coisa que devemos saber é que Deus vai olhar quem você é por dentro. A aparência externa para Deus não importa. O que importa para Deus é o que você é. O que importa para Deus é que Ele te ama. O que importa para Deus é que Ele está disponível para você. Agora a questão é: você está disponível para receber Deus? A sua casa está propícia para receber a presença do Senhor? Nesta manhã o Espírito Santo nos fala. Será que você já deu lugar nesta manhã, diante dos louvores, diante do que foi entoado, diante da palavra que foi falada? Será que você deu lugar para a presença de Deus? Se você não deu lugar para o que Deus falou com você nesta manhã, passou despercebido, eu tenho uma palavra para você. Agora chegou a hora de você despertar e deixar de passar despercebido, para poder receber a grandiosa palavra de Deus, que é a vontade do eterno na sua vida. Glória a Jesus de Nazaré. Bom, meus irmãos, após a conversão de Mateus, 3 anos e meio com Jesus, logo a partida do mestre, ele vai começar a propagar aquilo que ouviu e aprendeu. Bom, logo os anos após, no ano 45 a 55, ele vai escrever logo após a morte de Cristo, depois de Cristo, este livro, Evangelho segundo escrito por Mateus. Este evangelho começou a ser escrito em um idioma aramaico, depois traduzido para o grego. Lembrando disso, o foco de Mateus era escrever para os judeus, mostrando que Jesus é da descendência de Davi. Sendo ele da descendência de Davi, podemos abrir no capítulo 1 do livro de Mateus, do versículo 1, prosseguindo em diante, podemos fazer uma análise que ele vai começar de Jesus, de sua descendência, até ir a Abraão. Ele começa relatando sobre Jesus ao terminar ao Abraão. O que podemos analisar é que dentro desta genealogia, Jesus ele veio da árvore genealógica de Davi. Sendo ele da árvore genealógica de Davi, Mateus prova que Jesus é
rei. Como assim? Se eu pegar para o sentido bíblico, no livro de Apocalipse, capítulo 5, vai falar o anjo para João, dizendo: o Cordeiro de Deus foi morto, mas ele ressuscitou. E este mesmo Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Quando o anjo fala para João que ele é o leão da tribo de Judá, ele quer dizer que ele tem soberania, autoridade, ele é supremo, assim como o leão comanda a floresta, símbolo de autoridade e reverência pela sua presa, da forma que ele domina. Assim Jesus é supremo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 19, vemos que João vê uma grande visão que vai relatar que o grande mestre, neste dia, ele vai vir como leão. Como assim? Diante desta visão, ele vai estar assentado em um cavalo branco, com umas vestes salpicadas de sangue, e junto com os demais que acompanham. Porém, vai estar escrito, João começa a ver em sua coxa vai estar escrito: Reis dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou repetir: Senhor dos senhores e Rei dos reis. O que isso quer dizer? Que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ao terceiro dia, e passado algum tempo aqui com os discípulos, logo após em sua ascensão, em Atos capítulo 1, ele vai assentar na destra de Deus Pai, à sua direita, com uma coroa de glória. Pegando o livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 e 6, o Paulo amado vai falar para os filipenses: saber de uma coisa, ele se despiu-se de sua glória e não se vangloriou diante de nós. O que Jesus quer dizer para mim, para você, segundo Paulo, é que Jesus amado, ele veio como cordeiro, viveu como cordeiro, manso, mas os homens pegaram ele e imolaram, mataram o cordeiro, pensando que o cordeiro foi morto e acabou tudo. Porém, Deus surpreendeu os homens, ressuscitando Jesus dos mortos. Ressuscitando Jesus dos mortos, agora ele é um corpo glorificado, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é mais aquele cordeiro que estava nos homens, ele agora está à destra do Pai. Segundo Estevão vai ver uma grande visão, abrindo os céus, ele vai ver o Senhor dos senhores assentado no trono, com grande veemência e grande supremacia, grande autoridade. Está ele lá para poder comandar, reinar e poder proteger os seus. Você está sendo guardada no rei, com o rei, você está sendo protegida, porque o Senhor dos senhores está com você. Os reis dos reis está reinando, e neste reino ele te protege, ele te guarda, ele te guia, ele te impulsiona a fazer sua vontade. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina, que é, que opera, que faz, refaz, restaura, restitui, que comanda, que está agora junto com você.
Sinta a presença de Deus na sua casa agora. Sinta o Espírito Santo chacoalhar você, tocar nas suas bases, nas suas estaturas, nos seus rudimentos, aleluia, nos seus fundamentos. O Espírito Santo, Ele capacita, Ele prepara, Ele leva, Ele conduz. Sinta a presença do Eterno. Saiba de uma coisa: quem manda nesta obra é Deus, quem opera nesta obra ainda é Deus, e quem faz tudo nesta obra é Deus. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse segundo a graça, o favor imerecido de Deus, você não estaria agora assistindo esta live no programa Louvor e Palavra. É segundo a vontade de Deus, é segundo a vontade de Deus. O soprar do Espírito vai soprar nos quatro cantos para fazer um grande mover, porque é da vontade de Deus, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus, mulher. Logo após, quando nós fazemos uma pesquisa a respeito de Jesus, antes de ele ser batizado nas águas, por intermédio de João Batista, com os 12 anos, Jesus já tinha a virtude do Espírito Santo. Com sabedoria, ele discutia a respeito das Sagradas Escrituras com os doutores. Com 12 anos, este homem aprendeu um ofício de carpintaria, tendo ele este ofício para ajudar o seu pai José. Podemos perceber que Jesus teve uma vida normal. Porém, isso vai mudar logo quando ele chega perto ou quando está com 30 anos de idade. Quando ele sai do batismo com água e o Espírito pousa sobre ele, podemos ver que ele está cheio da virtude do Espírito Santo. Quando Jesus está cheio da virtude do Espírito Santo, eu posso extrair 3 coisas de Jesus. Por isso que quando eu extraio essas 3 coisas de Jesus, podemos aprender nesta manhã que nós devemos seguir segundo os passos de Jesus. Primeira coisa a se entender é que nós devemos seguir segundo os passos de Jesus. Primeira coisa a se enfatizar é que Jesus veio evangelizar. Sim, a missão incumbida a Jesus era de evangelizar. No livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 18 e 19, Jesus vai falar na sinagoga para os escribas saduceus e saduceus que estão presentes, dizendo, quando abre o livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, e pôs-me a mim para curar os que estão quebrantados do espírito, e também me deu poder para poder apregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e dar em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele veio evangelizar em sua palavra, e raiz evangelho significa boas novas.
Ele veio pregar e ministrar as boas novas de Deus. Essas boas novas é um novo pacto, é uma nova aliança. Esta nova aliança mudaria tudo, radicalizou. Esta nova aliança seria diferente da percepção do que os judeus pensavam. Primeiro, os judeus pensavam que o Cristo viria como político para poder reinar, comandar e despachar os romanos. Segundo, este grande rei que eles pensavam que viria na concepção deles, iria comandar Israel novamente como os antigos. Porém, eles estavam iludidos com essa falsa teologia de ensino judaico. Nessa percepção que passou por anos, Jesus foi fazer o contrário. Ele veio evangelizar os pobres, veio curar os quebrantados de espírito, os que estão tristes, angustiados, carisbaixos. Ele veio apregoar a liberdade os que estão cativos pelo pecado. Ele veio curar os que estão cegos pela letra. Ele veio também apregoar a liberdade, pôr em liberdade os que estão oprimidos pelo diabo, presos, depressivos, ansioso, para gloriandar que ovanácia. Essas boas novas vai trazer a graça. A graça tem de significado favor imerecido. Peraí, deixa eu pegar um guincho para você que está em casa. Essa graça que Jesus veio ofertar para você é te dizer: você pode ser um praticante do pecado, andar no mundo, seguir na contramão do evangelho, viver segundo o seu querer, seu proceder e suas vontades carnais. Mas essa graça, todos os dias, ela é ofertada a você, para que você venha a aceitar que você depende de Jesus, vive só para Jesus e deve amar só Jesus e andar segundo a vontade, no centro do querer de Deus, e parar de viver segundo os preceitos mundanos e viver o evangelho de Cristo, a graça transformadora que muda a tua história. Aleluia, glória a Jesus. É graça transformadora. Segunda coisa é orar. Jesus nos ensinou que devemos orar. Sim, lembra que quando Jesus despediu os discípulos, eles pegaram um barco e foram. Porém, Jesus despediu a multidão e subiu no monte e passou a noite inteira orando. E de madrugada ele apareceu diante dos discípulos andando sobre o mar. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa é que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, alunos dele, ele ficou no monte orando a noite inteira. Vou repetir: a noite inteira. E logo ao amanhecer ele saiu e escolheu os seus 12 discípulos. Outra coisa, no monte Getsemane, Jesus chamou os 3 amigos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. E no tiro de uma pedra, Jesus pôs-se a orar.
no Monte das Oliveiras. E os discípulos ficaram de vigia e também ajudando Jesus a orar. Porém, quando Jesus ora ao Pai e diz para o Pai: afasta de mim este cálice, ele se levanta e vai até os discípulos e diz: vocês nem demoram um pouco, já estão dormindo, nem me ajudam a orar neste tempo de aflição. Então Jesus volta e diz: Pai, afasta de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. Doutor Lucas vai mais profundo e diz que nesta oração de angústia, da sua cabeça saía sangue, porque a angústia era tanto, a dor era tão profunda, que ele pressionava, da forma que ele estava de joelhos no chão e de cabeça embaixo na terra. O seu sangue ia para a cabeça, e na pressão que ele dava, que a oração exigia, ao expressar os seus sentimentos, ao chorar nos braços do Pai, vai sair sangue, vai dilatar. Então, quando nós olhamos para o modelo que é Cristo, aprendemos que nossa vida, ela é feita e constituída de intimidade com Deus. Se você não está orando, é sinal que você está com problema espiritual. O que quero dizer com isso? O que eu quero dizer em palavras simplórias é que você está doente. Eu não estou falando de doença física, não. Eu estou falando que o crente que deixa de ter intimidade com os céus e para de orar, ele está enfermo espiritualmente falando. Mas eu te digo uma coisa nesta manhã: peraí, se você deixou de orar, vem para a congregação, é uma dracma perdida. O Espírito Santo vai agora mover as águas e vai encontrar essa dracma perdida que está na igreja e vai trazer de volta, e você vai continuar aonde você iniciou, a buscar a intimidade na presença de Deus. Espera aí, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te guardo e te sustento com uma destra da minha justiça. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender-se dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei. Eu vou repetir: e sararei a sua terra. O Senhor, nesta manhã, Ele está te falando, segundo a Bíblia, que Ele está à tua espera. Volte a orar, volte a persistir, volte a ser sólido na palavra, volte a buscar o teu Criador. Passou o primeiro amor, agora é a hora de consolidar-se e renovar-se pela palavra, pela palavra, pela palavra. Receba nesta manhã renovação de candorovinacaya serebe de canto. Receba nesta manhã restauração espiritual, restituição de cobinakia maracandoria de ré. Nesta manhã tem crente que me ouve,
que deixou de participar de ciclo de oração, não vai mais para o ciclo de oração. Nesta manhã tem crente, mulher de Deus, varoa, que deixou de ajoelhar-se e a buscar a face do Senhor, iria toda vez no ciclo de oração, mas deixou de lado. Mas o Espírito Santo te diz agora: volta, 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 volta de novo, volta para o início, volta para o início. O Espírito Santo te diz nesta manhã: volta a orar. Volte a orar como você buscava. Volte a ter intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Terceira coisa que devemos aprender sobre Jesus é que ele transmitia a palavra de Deus pela sua vida, a sua conduta, seu modo de viver. Era pela palavra que ele vivia, não era somente de palavras, ele praticava. A vida de Jesus foi um testemunho. A vida de Jesus foi um testemunho. Lembra quando ele estava na polpa do barco dormindo? Quando ele estava na polpa do barco dormindo, açoitou as águas do barco, o vendaval veio, a tempestade assolou. Aí os discípulos ficaram perturbados, atribulados, acordaram o mestre que estava cansado e mandaram: o mestre, nos ajuda. Jesus repreende a tempestade, acalma a tempestade. E aí você compreende uma coisa nessa palavra, muitos passos despercebidos, é que Jesus também estava cansado, por isso que ele estava dormindo na polpa do barco. Outra coisa, lembra quando Jesus também chegou a padecer, a chorar? Isso mostra que ele sentia tristeza. Jesus bebeu água porque ele estava em um corpo humano. Jesus tinha dependências físicas como eu e você. Jesus mostrou que o que você passa, ele também passou. As suas necessidades, ele também passou. Se nós pegarmos um espelho e pôr você nesse espelho e você se ver, você vai perceber uma coisa, que nesse espelho você vai estar vendo a Jesus, porque a sua vida é para inspirar, a sua vida é para testemunhar, a sua vida é para testificar deste evangelho do reino. A tua vida serve como inspiração para outras. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Nesta manhã eu quero te dizer uma coisa: se sua vida não é para inspirar ou testificar do evangelho, ser testemunha, falar do evangelho, viver o evangelho, aspirar o evangelho, para que está servindo? Para que está servindo? Jesus passa diante daquela planta e disse: essa planta não dá fruto, seca, seca, seca. Chegou a hora de parar de ser morno e voltar a ser crente, parar de ser morno e voltar a ser crente. Chegou a hora de viver o evangelho segundo a sua palavra. Os 3 pontos sobre Jesus. Segunda coisa, em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai falar que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E Lucas, capítulo 4, versículo 1, vai dizer que Jesus, cheio da virtude, que significa poder do Espírito, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que eu quero dizer, citando esses 3 textos para você, é que nesses 3 textos a palavra-chave é impelido, conduzido, guiado, impulsionado. Ou seja, se você não saber quem vive em você, você ainda não compreendeu quem é esta terceira pessoa da Trindade. Mas esta manhã eu vou te dizer quem é esta terceira pessoa da Trindade. Vou pegar somente 5 minutos para explicar quem é ela. Esta terceira pessoa da Trindade, no livro de Romanos, capítulo 8,
versículo 26, vai dizer Paulo aos romanos: olha, meus irmãos, vós não sabeis orar, por isso que vocês têm o Paracletos, o Espírito Santo, que habita em vocês e que intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque somos fracos, somos falhos, e nós precisamos desse Espírito Santo. E ao mesmo tempo, mostrando nesse texto, esse Espírito Santo, ele é uma pessoa diferente do que outros religiosos dizem, como o Testemunho de Jeová. O Espírito Santo é uma força ativa. Mentira. Na palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito pairava sobre as margens das águas. Em Romanos 8, 26, ele chora com gemidos inexprimíveis. Uma força ativa, é um poder. Não tem sentimentos. Não pode dizer que é uma pessoa. Porém, esse mesmo Espírito, ele é uma pessoa, é presente. Ele sente o que você sente. E se você chora, ele chora com você. Eu quero te dizer outra coisa. No livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não sabeis vós que o Espírito habita em vosso corpo, que é o templo e moradia do Espírito? Ou seja, o nosso corpo, a nossa vida é o centro do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, o Espírito está em nós. O Espírito, ele tem o atributo de onisciência, de saber passado, presente e futuro, por dentro e por fora. O Espírito Santo, ele tem poder para saber quem é você. Terceira coisa, livro de Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha, meus irmãos Efésios, vou dizer uma coisa para vocês: vós estáis selados pelo Espírito Santo para o grande dia da redenção. Se você pular para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, que fala sobre arrebatamento para os que estão na terra e ressurreição para quem estão mortos, você deve entender uma coisa: se você não tiver o Espírito Santo, você fica. E se você morreu, aqueles que morreram sem ele, permanece. Mas aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, vai subir. E se você vai subir para a glória de Deus, dê um grito de glória em casa. Sinta a presença do Eterno. Quem é o Espírito Santo? Quem é esse Espírito? Esse Espírito Santo que eu estou falando nesta manhã, que conduziu, guiou, impeliu Jesus para o deserto. Esse mesmo Espírito está comigo e com você. A palavra de nome Espírito, ela vem de uma raiz hebraica, ruach, que significa sopro, vento, alento, respirar. Quando você pega esta palavra, você vai até o livro de João, capítulo de número 3, diálogo de Jesus com Nicodemos, que Jesus vai falar para o mestre: olha, mestre, doutor da letra, Nicodemos, não sabeis você de onde vem o Espírito, nem para onde vai, assim como o vento ele é. Ou seja, você pode estudar teologia, fazer bacharel, doutorado, mas uma coisa que você não vai compreender é de onde vem o vento, nem para onde ele vai. E assim é o Espírito Santo que sopra sobre os quatro ventos, sobre os quatro campos. Sinta o que o Espírito Santo está fazendo na tua vida, um mover na tua história, porque Ele sabe quem você é. Ele compreende os teus sentimentos. Deixa eu ir mais profundo. Se você já chorou na presença de Deus, cada lágrima que você chora, cada lágrima que põe para fora, e sem palavras, como Ana,
é uma interpretação, cada lágrima diante de Deus. Mas quem que está com você orando neste tempo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele está com você. Ele está com você. Ele é uma pessoa. Sinta a presença do Espírito na tua casa, na tua vida, na tua família. A operação do Espírito está ativa. Está ativa. É operante. Eita glória. Aleluia. Terceira coisa. Conduzidos pelo Espírito. A nossa vida é constituída para sermos conduzidos. Quando éramos do mundo, quem nos guiava e nos conduzia era a carne, os desejos propícios, dependentes deste mundo. Porém, quando nós fomos para os braços de Jesus e Ele nos aceitou, então agora somos conduzidos pelo Espírito Santo da verdade. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo para poder viver o centro da sua vontade. Aleluia. Elias, me explica melhor. Eu vou te explicar melhor. O Espírito Santo, o qual lhe conduz, o qual lhe impele para o deserto, ele não vai deixar você morrer nesta prova, você morrer num período de tentação. Por quê? Porque neste período é o período que o Espírito Santo te prepara. É o período que o Espírito Santo te capacita. Elias, me explica melhor. Vou explicar com prazer. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14. E vós estáis com a couraça da justiça, que significa a proteção de Cristo. Quem tem o Espírito Santo pode ter a certeza que ele tem que ser revestido do poder. E sendo revestido do poder, ele vai ter a couraça da justiça, que é um símbolo de proteção do Cristo Redentor. Segunda coisa, vai ser posto em seus pés as sandálias do Evangelho. A sandália do Evangelho é a preparação para propagar a vinda do Senhor. O Espírito Santo, nesse tempo de deserto, vai te pôr a couraça da justiça e juntamente do sapato do Evangelho para propagar as boas novas. É sendo tentado e pregando a palavra, é sendo torturado e dizendo: Cristo salva, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura. Aleluia. Eita Jesus, segura esse crente. Logo após a couraça da justiça, vai vir o capacete da salvação. O capacete é um símbolo, já diz, de ter a certeza que você está salvo em Cristo. Pessoas nesta manhã estão tendo dúvida do capeta. Por que do capeta? Porque está dizendo: será que eu serei salva? Porque está dando lugar às setas inflamáveis do diabo. Lembra quando o capeta chegou para Jesus e disse: Jesus, se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão.
Jesus vai dizer: Satanás, está escrito na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem. O diabo, não tendo em vista a sua derrota, vai levar Jesus para o templo, e no templo, no cume, vai dizer: Jesus, está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 7. Se tu saltar daqui, ele vai mandar anjo ao teu respeito para te proteger e te livrar, e você não pisar em teu pé em pedra para poder, aleluia, te machucar. Aí Jesus vai dizer: Satanás, também está escrito, eu também sei de Bíblia, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo, dessa vez eu vou pegar ele, leva Jesus para um alto monte e começa a mostrar glória e grandeza humana, e vai dizer para Jesus: é bem ousado, tudo isso é meu, eu dou a quem quer, na hora que quero e como quero eu faço. Se você se prostrar para mim, se prostrar, eu vou te dar tudo isso. Eu vou dar prazer, eu vou dar alegria, eu vou dar paz, eu vou tirar esse sofrimento, eu vou tirar essa necessidade que você depende de comer aqui no deserto. Eu vou te dar água, eu vou te dar tudo isso. Agora tem uma coisa: prostra-se diante de mim e me adore, me venere. Aí Jesus vai encher a boca e dizer: cai de reta, Satanás, porque está escrito, somente a ele prestarei culto, servirás e adorareis, porque ele é o único e verdadeiro Deus. Tu é falso na autoridade da palavra de Jesus. O diabo corre e não resiste, porque o diabo não tem poder para aquele que está cheio do poder, cheio do poder. Sinta a presença de Jesus, sinta a presença de Jesus. Seja cheio nesta manhã da virtude do Espírito Santo. Espírito Santo vai mexendo, chacoalhando. Vem Espírito Santo tocando nessas almas, tocando nessas vidas agora, que estão me assistindo agora no programa Louvor e Palavra. Você que está em casa oprimido, carismático, chorando, sofrendo, não tem saída, não tem solução. Você vê o impossível e não sabe para onde ir. Eu te digo agora: vem para o braço de Jesus, vem para o braço de Jesus, vem para o braço de Jesus. Chegou agora, chegou a hora. Venha, porque o Espírito Santo vai te capacitar, vai tirar essa angústia do peito, vai te libertar da opressão do diabo. Já cantoriando como da camaná, xerem dorobi na cama na suiderre, na autoridade do nome de Jesus. Venha para a presença do Criador. Aleluia. Alabacanto. Você que está em casa agora, irei fazer um clamor pela sua vida. Que está ouvindo, colocou no chat todos os seus pedidos, expõe tudo que você está passando. Já orou o meu amado pregador presbítero Edilson, e Deus respondeu. E agora eu vou finalizar. Creia que Deus está operando, creia que Deus está fazendo segundo o proceder da sua vontade. Feche seus olhos, está em casa, feche seus olhos. Receba em nome de Jesus. Deus querido, Deus Pai, eu quero te engrandecer nesta manhã por todos os teus feitos, por toda a tua bondade. Espírito Santo da verdade que vive em nós, que está em nós e convive em nós, que nos capacita e nos prepara para toda boa obra. Vai visitando este local, cada um que está em cada localidade. Visita-os, toca no seu íntimo, no seu coração. Tira essa angústia, liberta desta opressão,
Espírito Santo, se for da tua vontade, eu já te peço agora, em nome de Jesus, vai curando. Cura. Toca no nervo, na junta, na medula, nas ossos, no coração, no pulmão, nos rins, na cabeça, no cérebro, todo canto. Da